Em primeiro lugar, boa noite, Sérgio, boa noite, Paulo, boa noite a todos vocês. Eu agradeço a todos que puderam estar aqui nessa noite, agradeço o privilégio de ter essa primeira obra publicada pela Mundo Cristão. Num certo sentido, também uma experiência, creio que nova para a Mundo Cristão e até desafiadora, porque eu não sei se vocês já publicaram algum livro que, na verdade, é uma síntese ou um apanhado de material que já tinha sido publicado na internet. Então, é o primeiro blog que vira livro. Há cerca de 3 anos, eu, o Mauro Meister e o Solano Portela começamos um blog chamado O Tempora, O Mores, frase famosa de Cícero, que significa ó os tempos, ó os costumes. Ele estava reclamando da situação dos seus dias, e nós achamos muito apropriado essa frase, muito apropriada para aquilo que nós pretendíamos lançar. O objetivo do blog era escrevermos sem compromisso nenhum a respeito de tudo que diz respeito ou que tocava no mundo evangélico dos nossos dias, e sempre tendo o referencial que marca as nossas convicções. Nós somos todos reformados na nossa teologia, no nosso pensamento, então iríamos escrever a partir dessa perspectiva, e discutimos bastante se nós iríamos abrir para comentários, porque nos blogs sempre é uma decisão difícil. Se você abre para que os leitores comentem, você tem um compromisso de responder, de interagir, e às vezes as perguntas não são fáceis e nem sempre feitas de maneira que encoraja a gente a responder. Resolvemos então abrir para comentários e tudo mais. Com o passar dos anos, 3 anos, então nós sentimos o desejo, eu senti particularmente o desejo de pegar aquelas postagens que tinham provocado um número maior de comentários. Alguns desses passou de 100 comentários, e muita interação, muita gente discutindo e gente de tudo quanto é de lado, escrevendo a favor, contra, questionando. E então nós resolvemos pegar aqueles que tinham despertado o maior interesse das pessoas e colocar na forma de livro, para atingir um público que talvez não seja o mesmo público que lê o blog. Porque, apesar, eu já li o livro, né, tive o poder de rever o meu livro, né, e é completamente diferente. Se eu com um livro na mão lendo, é completamente diferente de você ler um blog. É outra coisa, parece que adquire um novo perfil, é um outro material. Me deu vontade de reler tudo, né? Mesmo que eu tinha escrito, deu vontade de reler tudo que eu tinha produzido aqui. Então, não creio, como o Mark já disse, que a internet, o mundo digital, ele vai tirar o lugar do livro. São duas coisas, duas mídias completamente diferentes que não concorrem necessariamente e até podem até se ajudar. E aí então nós fizemos uma adaptação, a Mundo Cristão topou o desafio, e então sai esse livro com o título O que estão fazendo com a igreja, e a capa mais provocativa que eu já vi a Mundo Cristão produzir, que é essa do peixe, que é o símbolo da igreja, dentro de uma lata de lixo, né? Que mais ou menos diz o que é que o livro está querendo dizer, que se continuar do jeito que vai, é isso que vai acontecer. O livro, eu procurei aqui no livro identificar quais seriam os movimentos dentro da igreja evangélica que de alguma maneira estão desfigurando a face da igreja, passando uma imagem da igreja ao grande público que não corresponde àquilo que é a igreja cristã, e os movimentos que têm um potencial para implodi-la de dentro para fora. E com o risco de ter deixado de fora algum desses movimentos, eu tratei primeiro do retorno do liberalismo teológico ao cenário brasileiro. O liberalismo teológico nasceu na Alemanha há cerca de 3, 4 séculos, foi para os Estados Unidos, onde ele passou, ele fechou igrejas, acabou com a fé das pessoas. Chegou aqui no Brasil timidamente, aí na década de 40, 50, algumas denominações tiveram uma crise, algumas se racharam aí nesse período, e ele parecia morto, porque não teria como sobreviver. Os liberais não plantam igrejas, eles não fazem missão, eles não acreditam em conversão.
não acreditam no poder de Deus para mudar as pessoas. Então, os liberais, eles são como que parasitas que precisam de algum organismo para sobreviver. Precisam se juntar ou ligar alguma coisa para que ele possa sobreviver, porque se depender dele, plantar igreja, fazer a receita crescer, expandir o reino, ele não sabe fazer isso. Então, estava num processo de morte mesmo o liberalismo teológico. E de repente o governo chega e aprova a profissão de teólogo e todo mundo sai correndo atrás da busca de um diploma reconhecido pelo MEC. E de repente aqueles professores liberais, líderes liberais que não tinham mais o que fazer, ganham uma nova relevância. E através de boa parte desses cursos de teologia reconhecidos pelo MEC, eles então passam a transmitir os velhos conceitos do liberalismo teológico. E então existe essa ressurgência, né? Esse retorno do liberalismo teológico pela porta que o nosso governo abriu. E sem, naturalmente, estar atento, e claro, ele não tem a menor preocupação com esse tipo de coisa. Então hoje é uma coqueluche, uma febre, e quem tem sofrido mais são as denominações pentecostais, que não têm tradição de preparar os seus obreiros, e que mandam os evangelistas, pastores e obreiros tirar um curso em qualquer faculdade dessa, reconhecida pelo MEC, e o problema não é o diploma do MEC, eu não tenho nada contra, o meu diploma é reconhecido pelo MEC, o meu doutorado é reconhecido pelo MEC. O problema não é esse, o problema é o que é que os alunos vão ter que estudar para poder ter esse diploma, o que é que vão passar para eles. E eles vão levar para as igrejas estas sementes da crítica bíblica, do método histórico crítico, da dialética e da influência marxista na hermenêutica e uma série de outras coisas que dominam o ambiente acadêmico universitário hoje, ninguém se engane. Então, eu trato disso aqui na segunda parte do livro, cujo título é A Falácia Liberal. Aí tem assim alguns capítulos como não fazem mais liberais como antes. Porque os liberais de antes, você conversava com um liberal antigamente, você sabia na hora o pensamento dele. Não, ressurreição de Cristo? De jeito nenhum. É claro que foi uma invenção dos discípulos. É claro que a Bíblia está cheia de erros do começo ao fim. É claro que Cristo não morreu para salvar ninguém, ele morreu para dar o exemplo de como é que a gente se vive uma vida dedicada a Deus. Você conversava com um liberal, você sabia direitinho o que é que o liberal pensava. Mas hoje em dia, com o relativismo e com a pós-modernidade, os liberais se adaptaram. Você pode porque eles assumem a cor do ambiente em que eles estão. Você não consegue mais identificar um liberal, se ele sabe que você é conservador, ou ortodoxo, ou pentecostal, ou qualquer outra coisa, ele vai dar o discurso que você deseja ouvir. E para ele, isso não faz a menor diferença, porque para ele a verdade é relativa. E ela depende do ambiente e do contexto onde as pessoas estão. Então eu reclamo que não fazem mais liberais como antes, porque antes era mais fácil. Hoje em dia é mais difícil encontrá-los, né? Porque eles pegaram essa tática do camaleão. E por aí vai. Depois tem uma outra linha, tem uma outra coisa próxima do liberalismo, embora distinta, que é a neo-ortodoxia, e são pessoas que gostam muito do famoso Karl Barth. A neo-ortodoxia, de fato, é uma nova ortodoxia. Ela não tem nada a ver com a ortodoxia antiga, é um tipo novo de ortodoxia, alguma coisa que ficou no caminho entre a antiga ortodoxia da igreja e o liberalismo teológico. Então, sobrou também para os neo-ortodoxos. Depois, um capítulo sobre os libertinos. Os libertinos, eles, que eu chamo de neolibertinos aqui, é uma manifestação moderna de uma seita muito antiga que foi combatida por Judas na sua epístola. Se vocês lembram da epístola de Judas, no verso 4 ele fala de pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de Deus. Então os libertinos surgiram muito cedo na história do cristianismo com uma interpretação alternativa do sacrifício e da graça de Deus, sacrifício de Cristo e da graça de Deus. Eles diziam que se a salvação é pela fé e pela graça, logo não é pelas obras. Se não é pelas obras, não importa de que maneira a gente viva, nós vamos ser salvos de qualquer maneira. Então eles fizeram uma separação entre fé salvadora e conduta e santidade de vida. E aí então colocaram a fé como um departamento mais do intelecto e completamente isolado da maneira como as pessoas se comportam e elas se conduzem. Elas foram chamadas de libertinos não porque eles queriam liberdade, mas porque eles promoviam a libertinagem. Eles diziam que os crentes poderiam viver de qualquer maneira, isso não afetaria a sua salvação.